Oi, vamos conversar sobre o meu primeiro trabalho aqui em Londres? Já vou aqui pegar a minha água, porque vai ser bastante coisa. Eu vou começar a falar pra vocês que já vai fazer 7 anos que eu moro aqui na Inglaterra e eu vou contar pra vocês sobre como foi o meu primeiro trabalho aqui, como que eu consegui meu primeiro trabalho aqui na Inglaterra. Vim sem inglês nenhum. Mas o que acontece? A minha irmã já tinha amigos aqui. Dá até uma dica: se você tem vontade de morar fora, pergunte para as pessoas que já moram lá como é, qual a opinião delas, os prós e os contras, porque isso faz muita diferença. Então, ela já conversou com os amigos dela, ela teve algumas informações, se animou. Eu e o Cris também, a gente se animou pra vir pra cá. Nesse tempo, eu fui fazer minha cidadania na Itália e eles já tinham a cidadania, então eles já vieram primeiro. Eles tiveram conhecidos primeiro, eles estavam frequentando uma igreja já nesse tempo. Foi quando eu vim pra cá, eles meio que vieram pra preparar a nossa casa pra gente começar a dividir aluguel, dividir as coisas. Então, como eles já tinham inglês, como eles já tinham currículo, eles vieram primeiro, pegaram uma casa, pegou um carro e nisso, assim que terminou a minha cidadania, eu e o meu esposo veio aqui pra Inglaterra. Quando a gente chegou aqui, gente, não durou acho que nem um dia que eu cheguei aqui e já teve a proposta de alguém lá da igreja conhecia alguém que estava indo viajar pro Brasil, precisava de alguém pra cobrir ela. E assim, na hora eu falei, eu posso, não tenho nada pra fazer mesmo, preciso de dinheiro, preciso começar a minha vida. Só que assim, eu deixei bem avisado que eu não sabia falar nem hi, nem bye. Quando eu vim pra cá, eu não sabia falar nada. E essa pessoa precisava de imediato, porque o salão acho que tava ficando busy demais, não sei o que acontece. E aí eu precisava, foi quando eu fui, e eu lembro, gente, que a minha entrevista foi muito engraçada, assim, ainda bem que eu tinha essas brasileiras lá. Inclusive, elas são minhas amigas. Até hoje eu tenho contato com elas e eu morro de saudade dessa época. Então, eu comecei a trabalhar como assistente num salão de beleza. E, gente, eu só consigo ver a mão de Deus presente em todo o momento. Enfim, a minha entrevista foi muito assim, não dá nem pra explicar como foi. Foi estranha, essa é a palavra. Porque foi praticamente o boss falando com a minha amiga, né? Atualmente era minha amiga, e essa amiga traduzindo pra mim. E eu falando, ela traduzindo pra ele. Foi praticamente isso, mas deu certo no final. Eu lembro que a única coisa que ele perguntou assim mesmo foi como eu queria ser chamada. Meu nome em português é Jana, em inglês é Jenna. Então eu falei pra ele, você pode me chamar de Jenna. E aí ficou. A pronúncia é até diferente, mas eu falo pro povo já, é Jenna, já fala Jenna que tá bom. Aí uma coisa, eu não gosto do meu nome inteiro, Janaíne. Então, com um E no final, eu acho. Não é que eu não gosto do meu nome, mas eu acho muito grande e na pronúncia daqui eu acho muito estranho. Fica tipo Janine. Eu prefiro Jenna, tipo Jenna. Todo mundo já me conhece como Jenna. E aí foi isso que eu falei pra eles. Você pode me chamar de Jenna e eu tô disponível pra começar o trabalho imediatamente. E aí foi naquele dia mesmo que eu já comecei a trabalhar. E assim, praticamente era um salão de uma área nobre aqui de Londres. É um pouco afastado de Londres, na verdade. Eu acho que não é Londres. É uma cidade pequena. Oxford é uma cidade pequena. E aqui as britânicas têm muito costume de ir semanalmente fazer cabelo no salão. Então tem muita procura. E é um salão que tinha mais ou menos uns 10 cabeleireiros diferentes. E foi muito bom, principalmente pro inglês, gente. Porque eram 10 pessoas, 10 cabeleireiros diferentes, falando ali, conversando o tempo todo no salão. O pessoal conversa muito. Então, pro meu ouvido, foi muito bom, muito bom, porque eu já tive contato ali desde o primeiro dia com a língua, porque são 10 sotaques diferentes, então isso ajuda muito o nosso ouvido a aprender as palavras, a ouvir com cada sotaque, com cada jeito, e cada um era de um lugar diferente da Inglaterra. Tinha gente do norte, tinha gente daqui de Londres, tinha gente mais afastada, gente do sul, então assim, era muito bom essa questão. E eu tinha as brasileiras pra cuidar de mim ali, pra traduzir as coisas, pra quando eu precisasse de alguma coisa. Eu fiquei, gente, em torno de... Eu fiquei em janeiro, fevereiro, março, abril, maio.
junho. Então eu fiquei ali em torno de 6 meses trabalhando nesse salão de beleza e foi muito bom. Os britânicos, eles gostam muito de conversar com você. Assim, as pessoas, né? Eu não vou generalizar, mas as pessoas acham muito curiosas. Eles querem saber o que aí, por exemplo, o que cada um come, o que cada um faz. Então eles me ajudavam, sabe? Você saía da sua zona de conforto pra aprender inglês. Mas assim, eu tive várias gafes, tá? Por exemplo, teve uma vez que eu tava comendo porco, arroz, feijão, tudo certinho. E aí chegou um dos cabeleireiros perguntar: o que você tá comendo? Aí eu falei: pig. Eles falam porco. E ele ria, e eu não sabia o que acontecia. E tinha várias vezes que a pessoa falava ticket pra mim do carro, e eu pensava que a pessoa tava falando chicken. Tipo assim, hoje é engraçado, assim, até lembrar dessas coisas, mas eram coisas que na minha cabeça eu não fazia sentido, não tava dando clique, entendeu? Mas assim, tudo é um processo. Foi muito boa essa experiência trabalhando lá. Eu praticamente lavava os cabelos pros cabeleireiros. Então a pessoa chegava, ela lavava o cabelo, fazia uma massagem na cabeça delas. Aí depois eu saía lá pra cima, secava, penteava o cabelo delas. E aí eles faziam o restante. Aí você mantinha organizado ali o salão. Mas assim que eu vi que eu estava aprendendo um pouco, que eu já estava falando palavras, que eu já estava bem, assim, não bem o suficiente, não tava 100%, mas a partir do momento que tava ficando confortável pra mim, eu já quis sair. Aí foi quando que eu fui pro meu segundo trabalho. E logo, logo eu vou contar pra vocês sobre como foi o meu segundo trabalho. E, gente, a dica que fica: saia da sua zona de conforto, porque é isso que vai fazer você crescer. Ainda mais aqui fora, que tem muitas oportunidades pra você, mas até mesmo no Brasil. Gente, se ficou confortável, bora pra outra coisa, faz alguma coisa, vai pra cima, coloca outras coisas na sua cabeça, porque assim, isso faz total diferente na gente como pessoa, pro nosso crescimento, na nossa mente. E assim, mais uma vez, eu só vejo a mão de Deus, porque assim, eu sei que essa é uma história rara, não é todo mundo, inclusive não tenho nenhuma amiga que chegou aqui e conseguiu um trabalho fácil desse jeito, mas hoje tá tudo bem. Mas assim, eu sei que se você olhar pelo lado de fora, não foi uma caminhada tão difícil. Quando eu decidi vir morar fora, eu entreguei nas mãos de Deus, conversei com meu esposo, claro, a gente entrou em um consenso e aí a gente veio pra cá. E desde o início eu sinto o cuidado de Deus. No dia que eu cheguei aqui, eu já tava com a vaga na minha mão. E assim, essa pessoa era só pra cobrir no início. Essa pessoa que é minha amiga, são duas amigas, na verdade, que eu fiz lá no salão. Essa minha amiga foi pro Brasil, ela passou acho que em torno de, 20, 30 dias no Brasil e ela voltou. Mas o meu boss, ele gostou tanto de mim, gostou do meu serviço, que ele pediu pra eu continuar ali como assistente, também precisa muito. Então, é isso, mais uma vez o cuidado de Deus e eu fui ficando ali. É isso que eu queria falar pra vocês de como foi o meu primeiro trabalho. Beijo e até o próximo vídeo.